Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Amém. Quando desfrutamos da mesa do Senhor, nós sabemos o propósito da nossa salvação. Amém. Temos esse privilégio de desfrutarmos da vida de Deus, privilégio de contactarmos os céus, vivendo nessa terra. Ontem nós vimos alguns aspectos muito importantes de Romanos capítulo 12. Nós vimos que o Evangelho de Deus, o Evangelho completo, produz o corpo de Cristo. Que nós somos salvos para vivermos juntos a vida da igreja. E o Senhor deseja ganhar todo o nosso ser. E hoje nós vamos entrar em Romanos 14 e Romanos 15, que fala da questão de nós recebermos os irmãos, de como nós devemos olhar para os irmãos, principalmente aqueles que são diferentes de nós. Para nós recebermos os irmãos, nós sabemos que a necessidade de transformação e renovação da nossa mente. Porque em nós mesmos, nós não conseguimos ser um com as pessoas, nós julgamos, só aceitamos aqueles que nos agradam, mas hoje nós sabemos que pertencemos ao povo de Deus. Que as coisas não são como nós vemos, as coisas são como o Senhor vê e como o Senhor determina. Nós todos temos vivido por muitos anos a vida da igreja. A grande questão é o quanto nós temos de visão e revelação a respeito do corpo de Cristo, a respeito da igreja, a respeito da vida da igreja e a respeito principalmente do nosso relacionamento. Não é uma questão de número, de quantos estamos aqui reunidos, juntos. Não é uma questão simplesmente de algo exterior. O que nós necessitamos é de comunhão e edificação. Podemos ser muitos, mas a pergunta de Deus sempre será: onde está a edificação? Onde está a comunhão? Porque nós podemos estar juntos e permanecermos isolados, sós, sem nenhuma conexão uns com os outros. É isso que Deus quer? Não é. Deus deseja que nós tenhamos comunhão, Deus deseja que haja edificação em nosso meio. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, nos mostra que ele tinha visão e revelação. O que ele fala em Romanos 14, Romanos 15, nos mostra a sua atitude. E qual deve ser a nossa atitude para com aqueles que são diferentes? Você gosta daqueles que são diferentes de você, principalmente em coisas que você considera importantes? Você gosta? Seja sincero. Se alguém defende alguma coisa que você não defende, qual é o seu sentimento? Então, amados irmãos, amadas irmãs, o que nós percebemos é que muitas vezes nós olhamos para a igreja como uma instituição, entre aspas, jogamos a responsabilidade em cima de uma instituição, enquanto que nós mesmos somos aquilo que nós condenamos.
nós falamos de unidade e receber irmãos, não é isso? Considerarmos aqueles que creem no Senhor como irmãos. Você faz isso? Você considera? Mesmo entre aqueles que estão reunindo conosco, você não tem aqueles que você não gosta e você torce para que ele não apareça na reunião, porque quando ela aparece, você olha para ele e você perde o gozo. Você estava desfrutando daí, olha para a pessoa e diz, que coisa. Eu estou mentindo? Paulo nos mostra o que o Senhor deseja e, como nós falamos ontem, o que o Senhor espera de nós. E muitas vezes nós falhamos porque nós não conhecemos os princípios que estão em Romanos 12 e Romanos 14. O que nós compartilhamos ontem em Romanos 12 é algo fundamental para vivermos Romanos 14. Vamos, então, entrar em Romanos 14. Versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Aqui a palavra de Deus nos diz que existem aqueles que são fracos na fé. E a palavra diz também de uma maneira muito clara que nós devemos receber, que nós devemos acolher aquele que é fraco na fé, aquele que é débil na fé. Mas também diz de uma maneira muito clara que não porém para discutir opiniões. Não é para ficar discutindo as diferenças. Nós gostamos de discutir, não gostamos? Se alguém apresenta algo que você não concorda, você quer discutir. Porque você quer que a outra pessoa aceite o que você pensa. Mas como a palavra de Deus diz, acolher o que é débil, acolher o que é fraco na fé. Aí vamos ver alguma coisa muito subjetiva. Quando você vê alguém diferente, você considera esse alguém fraco, não é assim? Você se considera mais forte, mais certo, né? Eu estou certo, ele está errado. Então, em outras palavras, aqui está dizendo, você que se acha certo, é sua obrigação acolher aquele que está errado. Não é obrigação daquele que você considera errado acolher você. Você tem que acolher aquele que você acha que está errado. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Porque ele diz para nós acolhermos aquele que é fraco na fé. Aquele que é débil na fé. A maturidade espiritual não é o requisito de comunhão. Significa, eu gosto de ter comunhão com aqueles que são espirituais. Não é assim. Eu preciso ter comunhão com aqueles que são fracos na fé. Alguém que é fraco é diferente de alguém que é rebelde. Os irmãos compreendem? Fraco não é rebelde. E existem motivos pelo qual alguém está fraco espiritualmente, está fraco na fé. Primeiramente, pode ser que seja um bebê em Cristo, um recém-nascido na fé. É claro que ele é fraco. E qual deve ser nossa atitude para com esses? Um irmão ou uma irmã pode ser fraco na fé, por quê? Porque está doente espiritualmente. Irmãos, nós facilmente julgamos. Então precisamos ver, por que é fraco? É porque é recém-nascido?
ou porque ele está doente espiritualmente, ou ele está desnutrido espiritualmente. Ele não teve a chance de comer uma boa comida espiritual. Ou ele está fraco porque ele não exercita o seu espírito. Amados irmãos, a questão do exercício do espírito é muito importante para que sejamos fortes. Não é assim? Você, por exemplo, quebrou o braço, teve que engessar, e depois, quando você tira o gesso, não tem que fazer fisioterapia? Não tem que exercitar? Amado irmão, amada irmã, eu quero saber, como está o seu espírito? Está forte ou está atrofiado? Você sente dificuldade em exercitar o espírito? Se você sente dificuldade em exercitar o espírito, significa que existe uma parte atrofiada. Porque se o seu espírito está bem exercitado, você não tem problema, você não sente dificuldade em fazer seu espírito funcionar. E o Senhor é aquele que nos colocou num só corpo. Para quê? Para que nós possamos cuidar uns dos outros. É uma questão de receber no corpo, entendeu? Porque o Senhor colocou. Se o Senhor colocou, toda a determinação é do Senhor. Não somos nós que julgamos quem deve ou não pertencer ao corpo. Isso cabe ao Senhor. Nós não podemos exercer um papel de Senhor. E nós sempre falamos da nossa visão. A igreja, somos somente nós que estamos aqui? Não. Inclui todos os salvos. Não é verdade? Isso é o que nós falamos. Mas como isso está no nosso coração? É muito fácil, como nós já falamos, jogar a culpa numa instituição, entre aspas. Como é que a igreja está fazendo? Esqueça como a igreja está fazendo, é como você está fazendo, como eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que eu estou praticando. Porque a visão é nossa, é de cada um de nós. Tem um irmão fraco, você olha assim, essa igreja não cuida dos fracos. Ué, por que você não cuida? Por que você não cuida? Isso não ocorre muitas vezes? E Romanos 12 mostra claramente que se nós permanecermos no nosso velho homem, em Adão, no nosso ser natural, nós nunca vamos praticar isso. O que um dia recebemos vai se tornar somente uma teoria, uma doutrina, sem nenhuma realidade. Amados irmãos, nós precisamos entender por que o Senhor está dando a nós esse novo começo, porque Ele quer a realidade hoje. E essa realidade começa com cada um de nós. Não jogue a responsabilidade em cima dos outros. A responsabilidade é de cada um de nós. Se não tem ninguém cuidando, você cuida, porque você viu. Meu pai, ele compartilhava conosco sempre uma experiência. Teve um momento em que os irmãos foram para o aeroporto receber um servo de Deus. E aí, depois que um grande número de irmãos estava presente ali no aeroporto.
Daí, quando o irmão chegou, os irmãos responsáveis pegaram esse servo de Deus, puseram no carro e foram embora. E tinha um monte de irmãos que estavam no aeroporto. Daí, um dos irmãos que estava no aeroporto disse assim, ué, os irmãos responsáveis pegaram esse irmão, foram embora, e esses outros irmãos, como é que irão embora? Como é que esses irmãos irão embora? Ah, bom, já que esses irmãos responsáveis foram embora, eu vou embora também. Ele foi embora. E ele encontrou meu pai e ele estava muito chateado, daí contou para o meu pai isso aí. Daí meu pai disse, a culpa é sua. Ah, como culpa é minha? E disse, meu pai falou para ele, os irmãos responsáveis não viram isso. Deus não irá cobrar deles. Você viu e não fez nada. Então Deus vai cobrar de você. Quantos erros ou problemas você vê na vida da igreja? Você, então, está fazendo algo para isso ou está culpando irmãos? Quem é forte e quem é o fraco? É você que define ou é Deus que define? E aqui diz claramente que devemos acolher, não é para discutir, é para cuidar. Nós gostamos de discutir, porque queremos provar que estamos certos nas diferenças. Mas o que o Senhor diz para nós? Se tem um irmão realmente convertido, ele interpreta algumas coisas de uma maneira diferente do que você interpreta, você deve acolhê-lo, porque ele é seu irmão. Porque o Senhor o acolheu. Correto? É fácil para nós? Não. Mas se nós experimentarmos a obra da cruz, se nós tivermos a realidade de Romanos 12, nós vivemos isso. Nós temos essa realidade. Romanos 14, 2, Paulo dá um exemplo. Eu não quero que, irmãos, vocês se atenham nesse exemplo, simplesmente. Aqui diz assim, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Significa, tem alguém que crê que pode comer de tudo. O outro diz, só pode comer legumes. Essa é a maneira como ele crê. Isso quer dizer, você crê de uma maneira e tem alguém que crê de outra maneira. É visão diferente. Certo? Tem gente que gosta que haja uma banda para ser aqui tocando e cuidando do louvor. Mas tem irmãos que não gostam. Tem ou não tem? Tem irmãos que não gostam. Agora, vão ficar brigando por causa de uma banda? Se você perguntar para o irmão, qual a coisa mais importante da sua vida? É a questão da banda. Aqui, Paulo está apresentando isso aí. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Eu não como carne, eu só como legumes. Você não pode comer carne. O outro diz assim, claro que eu posso comer. Eu não vejo nenhum problema em comer carne. Um acha o outro errado. Ah, por que você acha que não pode comer carne? É porque tem possibilidade a carne seja, ligado à adoração de ídolos, tal. Como é que mataram esse animal e tal, e aqui e ali. É que ele come carne assim.
você está preso nessas restrições aí tudo, né? Você não viu ali, livro de Atos, né? Que aquele negócio do lençol que desceu, você pode comer de tudo, levanta mais e come. O que é isso? Nós temos hoje liberdade, não estamos presos a leis. E aí, um acha que o outro é fraco, não é assim? Um olha para o outro e diz, você está mal. O outro olha, você está mal. Paulo só está citando um exemplo de comer, mas tem tantas coisas que você luta, são tudo detalhes. Eu não gosto como os irmãos ordenam as cadeiras. Aquele irmão, na reunião, quando ele levanta, ele fala com uma voz tão alta. Puxa, sempre me assusta. O que é isso? Parece selvagem. Daí o outro olha assim e diz, aquele irmão caladão, morto na reunião. Eu estou falando de problemas entre nós, irmãos. Eu não estou falando de outros. Paulo aqui está falando isso aqui é para nós, não é para os outros. Quem é fraco não se vê como fraco. Muitas vezes se vê como alguém forte. Então, daí vamos para um outro ponto, que vamos tocar um pouco nesse ponto. Porque tem irmãos que gostam de guardar certas regras. Tem irmão que não quer regra nenhuma. Os irmãos dizem, não, você não pode ter liberdade, não quer dizer que você possa fazer tudo. Tem que ter algumas regras, né, que você tem que seguir. Daí o outro diz assim, eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quero. E aí começa a acusação. Aquele que é livre, olha para aquele que gosta de algumas regras, assim, religioso. E esse que gosta de algumas regras, olha para aquele que se é livre e diz assim, carnal. Daí começa uma briga, religiosos versus carnais. Espero que o Senhor ilumine a cada um de nós, porque esse aqui é nosso problema. Olha, Romanos 14:3. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Todas essas coisas não são essenciais. Não diz respeito à nossa salvação. Você acha que se alguém só come, por que você só come legumes, que é importante para a minha salvação? É isso? Eu posso comer qualquer coisa porque isso é importante para a minha salvação? Não é nada disso. Se tem ou não tem banda, está ligado à nossa salvação? Não está. A disposição das cadeiras está ligado à nossa salvação? Não está. Outra coisa. Os irmãos de maior idade gostam de cantar os hinos do inário. E os jovens têm pavor. Dizem, não, isso aqui, hino do inário, é de séculos passados. Nós temos que cantar os hinos de hoje. E aí, o que acontece na reunião? Os jovens ficam com aquele pavor. Eu espero que nenhum irmão escolha hino do inário. E os irmãos mais idosos, assim, que ninguém escolha esses hinos modernos que não tem conteúdo,
que é só ritmo e tal. Acontece ou não acontece? Então a gente vê que a gente não estava tão bem quanto a gente achava, né? Olhe aqui algumas palavras importantes nesse versículo 3. Quem come, não despreze o que não come. Primeiro ponto aqui, atitude de desprezar. Religioso, carnal. E o versículo continua: o que não come, não julgue o que come. Duas atitudes: desprezar e julgar. E a palavra de Deus diz claramente: não despreze, não julgue. Deus o acolheu. Isso é permitir que a cabeça do corpo governe. Não é um membro que governa o corpo, é a cabeça que governa o corpo. É muito fácil desprezar e é muito fácil julgar. Quem está certo? Os dois estão errados. Porque a atitude não é adequada. Geralmente são os fortes que, digamos, forte despreza o fraco e o fraco julga o forte. Então Deus tem que tratar muita coisa em nosso interior. Não é qual é a posição da igreja ou dos irmãos, qual é a sua posição, qual é a sua atitude, qual é a minha atitude. Isso é que é importante para o Senhor. Aqui diz, Deus o acolheu, Deus o recebeu, Deus o salvou, Deus, o Senhor, o colocou no corpo. E nós, como membros do corpo, devemos receber, cuidar e ajudar. Não vamos permitir que essas coisas pequenas atrapalhem. Primeira João, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, o que a gente tem que olhar? Esse irmão, essa irmã, tem o filho, então tem a vida. Aleluia, é meu irmão. Aqui nós podemos ver como nosso coração é estreito, não é? Eu posso achar que eu tenho um coração alargado, mas quando nós comparamos o nosso coração com o coração de Deus, nosso coração é muito estreito. Nós precisamos orar: Senhor, alarga o nosso coração. Eu quero ver como você vê. Eu não quero fazer como eu acho. Eu não sou a cabeça, eu sou um membro do corpo de Cristo. Não cabe a um membro julgar, não cabe a um membro desprezar. Nós podemos ver em 1 Coríntios 12 alguns pontos importantes a respeito dessa visão do corpo de Cristo.
1 Coríntios 12, versículo 4, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços ou ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui nos mostra que há diversidade, que há diferenças. E eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta: a diversidade de dons, de ministérios e de operações ou realizações é uma coisa boa ou não? É ou não é? Depende. Por quê? Porque se o Espírito não for o mesmo, vai ser problema. Se o Senhor não for o mesmo, vai ser problema. Se não for o mesmo Deus, quem opera tudo em todos, vai ser problema. Porque aí a nossa diferença será uma diferença da carne. Entendeu? A diferença da carne gera briga, gera conflito. Mas a diferença que vem do Senhor, porque tem um Espírito, um Senhor que governa, um Deus que opera tudo em todos, vai haver harmonia, vai haver edificação. Então, essa diversidade depende. Os irmãos compreendem? Porque humanamente nós somos diferentes um do outro? Sim. E se ficarmos somente na esfera humana, isso é um problema. Por isso que dá tanta briga. Porque tem diferença de sexo, homens versus mulheres. Existe ou não esse problema? Homens versus irmãs. Irmãos versus irmãs. Esses irmãos não veem nada, né? Daí os irmãos, essas mulheres só ficam olhando para detalhes. E não tem isso em casa? Diferença de raça, costumes, diferença de cultura. É diferenças. Ah, a diferença é boa. Na carne, no homem natural, é um problemão. Gera briga, gera guerras. Mas a diferença no espírito gera edificação. Amém. Você vê como é a importância o encabeçamento de Cristo? Se eu vejo um irmão que é diferente da minha pessoa, a minha atitude não é tentar mudar o irmão. O que eu tenho é deixar Cristo me governar. Se eu deixar Cristo me governar e esse irmão deixar Cristo governar, nós dois vamos cooperar juntos. Vamos amar um ao outro e vamos dizer: irmão, você é uma bênção. Agora na carne diz assim: isso é chato. Então, olha só, quantas vezes nós vemos as coisas de uma maneira equivocada, estamos vendo no homem. E ainda mais, olha só. Versículo 7. A manifestação do Espírito, isso está ligado aos dons do versículo 4, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deus permite a diferença entre nós, é para um fim proveitoso. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Senhor vai distribuindo a cada um, o Espírito vai distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. É o Espírito que manda, não sou eu nem você. Versículo 14. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. E agora o versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Aqui nós temos alguém se menosprezando, entendeu? Eu não sou aquilo, então eu não sou do corpo.
é sim. Não deve ninguém, nenhum irmão ou irmã deve sentir, porque eu não sou desse jeito, eu não sou do corpo. Você é, porque o Senhor o colocou no corpo. E o versículo 18 diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Foi Deus que colocou o irmão naquela posição. Quem sou eu para julgar o que Deus determinou? E também, se Deus, quando eu vejo Deus me colocou nessa posição, eu tenho que ficar alegre e satisfeito, porque é nessa posição que eu vou ser uma bênção para o corpo. Eu não devo nunca comparar com outro. Um grande problema é nós começarmos a nos comparar. E outro problema também, olha, é o que está no versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ontem nós já mencionamos um pouco disso, né? Achamos que alguns irmãos são descartáveis. Esses irmãos, estando ou não estando, não fazem nenhuma diferença. E é preferível que não estejam, porque olho para eles e eu fico incomodado. A questão não é você ficar incomodado, é quando Deus vê você fazendo isso, Deus fica incomodado, é com você. E o versículo 25, né, só para encurtar as coisas, diz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Deus não quer que as nossas diferenças gerem divisão, mas precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Vamos agora para Romanos 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem é você para julgar? Um grande problema é essa questão de nós ficarmos julgando. Principalmente nos tempos finais. Todo mundo se acha juiz. E julgam. Não conhece o todo, vê só uma parte e já julga. Quem somos nós para julgar? O Senhor nos constituiu juiz? Muitas vezes vemos um irmão, ele teve uma atitude. Olha esse irmão. Você sabe o que esse irmão passou? Você talvez tenha visto assim, esse irmão na reunião está morto, não funciona, e não exercita espírito. Daí você já julgou, olhou na reunião, você nem sabe o que ele passou. Daí, quando você recebe depois a informação, ele perdeu o emprego, né? Bateram no carro dele e assaltaram a casa dele. Daí você compreendeu por que aquele dia na reunião ele estava assim. Mas você já havia julgado. Você não deveria exercer misericórdia? Interceder, conhecer o sofrimento desse irmão? Muitas vezes, alguns irmãos que estão à frente tomam algumas decisões e você julga. Você tem a visão, o conhecimento que esses irmãos têm do todo, que os levaram a tomar tal decisão? Então, essa questão de julgar é um problema extremamente sério. Mas nós julgamos e achamos que é normal. Irmãos, nós pecamos contra Deus.
Não é nossa função julgar qualquer filho de Deus. O Senhor diz, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Tem o Senhor que está cuidando dele. E aqui diz, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. O Senhor está guiando esse irmão. O Senhor está vendo. Ou a gente acha que só nós estamos vendo. E Deus não está vendo nada. Quem é o Senhor desse irmão? Sou eu? Não. É o Senhor. Então nós podemos ver que Paulo não está querendo eliminar as diferenças. Paulo está nos levando para um nível superior. Estar acima das diferenças. Olha o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Isso quer dizer o quê? Paulo diz, nós deixamos isso para a consciência de cada um. Um faz diferença, outro julga iguais. E cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Agora, para a gente compreender melhor, daí nós temos o versículo 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, olha, a importância é o seguinte, se eu tenho uma diferença, o que eu tenho que saber? Essa diferença que eu estou fazendo aqui é para o Senhor. Eu faço assim porque o meu coração, no meu coração, estou fazendo para o Senhor. Eu não estou fazendo para mim. E temos que perceber, esse ponto é muito importante. Se eu faço isso aqui para mim, é problema. Mas se eu faço para o Senhor está olhando o meu coração. O Senhor diz, você está fazendo para mim. Os irmãos compreendem? Olha só. Aqui ele diz, quem distingue entre dia e dia, ou quem julga os dias de todos iguais, como está no versículo 5, ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo para o Senhor. Isso que é importante. Eu não estou distinguindo o dia para mim. Estou distinguindo dias para o Senhor. O que você faz, amada irmã, é para o Senhor ou é para você? É porque eu gosto. Está errado. Você dizer, porque o Senhor gosta. Você está fazendo para o Senhor. Muitas vezes, na questão do serviço, irmão, tem esse serviço, você pode... Não, eu não gosto de fazer esse serviço. Está certo, tem a liberdade de dizer, eu não gosto de fazer isso. Mas antes de responder, eu não gosto, você perguntou para o Senhor, Senhor, há essa necessidade, eu devo ou não devo fazer? Eu não gosto, mas se você quer que eu faça, eu vou fazer. Isso, sabe, esse negócio é muito espiritual. Meu irmão, tem essa necessidade, você pode fazer? Não tenho encargo. Pronto. Olha que cara espiritual, né? Não tem encargo. Você ou não é servo? É ou não é servo do Senhor? Você é o patrão da empresa, fala para um funcionário, faça isso. Não tenho encargo. Tem alguma coisa errada, não tem?
Nós não devemos perguntar para o Senhor tem essa necessidade? Eu não gosto, Senhor. Tem que ser sincero. Eu não gosto de fazer, mas se você quiser, eu faço. Porque não estou aqui para fazer o que eu gosto, eu faço as coisas para o Senhor. Então você compreende nessa questão dessas diferenças, quem está fazendo para o Senhor e quem está fazendo para si. E ainda mais, então, quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, e aqui diz ainda, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Olha que figura maravilhosa. Tem aqui 2 irmãos, um que come e outro que não come. Tá? Estão sentados lado a lado. Um não está comendo, o outro está comendo. Mas no final os 2 juntos dão graças a Deus. Não é uma figura maravilhosa? Eles no final não estão brigando entre si. Juntos estão dando graças a Deus, porque estão fazendo para o Senhor. Isso que é importante. Juntos damos graças a Deus. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Isso quer dizer o quê? Nossa vida está ligada umas às outras e ligada ao Senhor. Não é nada algo para si mesmo, entendeu? Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Olha o versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É importante isso que é para o Senhor. Se eu vivo ou morro, é para o Senhor. Então, vamos ver a essência. Juntos, nós vivemos para Deus. E juntos, nós edificamos o corpo de Cristo. Versículo 8 diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O fato de sermos do Senhor é que é o essencial. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. A obra da redenção fez de Cristo o nosso Senhor. Nós não estamos mais presos a essas coisas, porque nós temos um Senhor. Não estamos presos a ordenanças, a essas coisas exteriores. Nós temos um Senhor. Daí o versículo 10 diz, tu, porém, porque julgas teu irmão, ele volta a essa situação de julgar. E tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Aqui, o Paulo está falando para nós, esse negócio de julgar e desprezar, um dia vai dar problema para você diante do tribunal de Deus. Então, cuide, não faça isso. E em outras palavras, aqui também ainda tem um outro aspecto que podemos aplicar. Você fica julgando o seu irmão, fica desprezando o seu irmão, você esquece que um dia você vai comparecer diante do tribunal de Deus. Então, Paulo está falando, ao invés de ficar preocupado com o teu irmão, fica preocupado com você mesmo. Como você vai aparecer diante do tribunal? Eu fico preocupado com os outros. Mas como eu vou comparecer diante do tribunal? E é claro, esse tribunal não é tribunal referente à nossa salvação ou não? É uma questão do reino, é uma questão de disciplina ou recompensa. Nós não deveríamos ficar muito mais preocupados conosco mesmos? O grande problema é que a gente fica preocupado. Olha aquele irmão lá, olha aquele irmão lá, olha aquela irmã lá, olha o que aconteceu na reunião, olha o que aconteceu naquela casa, olha aqui, olha ali.
E você não consegue olhar a si mesmo? Como nós estamos? Nós vamos todos comparecer perante o tribunal de Cristo. Romanos 14:11 diz, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Aqui diz uma coisa, eu sou o Senhor. Amém. Todos vão ter que se dobrar diante de mim. Então eu tenho que me preocupar com a minha condição diante do Senhor. Por isso, o versículo 12 diz, assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Naquele dia, perante o tribunal de Cristo, nós não vamos dar conta dos outros. Nós vamos prestar contas de cada um de nós. E hoje, nós estamos ou não preocupados com isso? Ficamos preocupados em condenar, desprezar. Como é que eu estou? Olha só o versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Então Paulo está falando, vamos parar com isso. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu tenho que cuidar do irmão. Eu não quero que minha atitude faça o irmão tropeçar. Porque se você considera que ele é fraco, sua função é ajudá-lo a ficar forte. E não fazê-lo tropeçar. E não condená-lo. É fácil julgar, estabelecer padrões para os outros. Mas o Senhor, a questão é o seguinte, olha só o que Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5 diz. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Principalmente versículos 1 e 2, tá? São muito importantes. Tem um irmão que ele sempre postava nas coisas sociais, ele condenava e julgava todo mundo. Um dia eu fui visitar esse irmão. Eu disse, irmão, eu estou muito preocupado com você. Daí eu li esses 2 versículos para ele. Eu expliquei para ele esses 2 versículos. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Quando você mede o outro, você usa uma régua de misericórdia ou uma régua de justiça própria do seu padrão? Isso que o Senhor aqui, nessa palavra, diz claramente. Naquele dia, daí chega um irmão que sempre exerceu misericórdia. O Senhor diz assim, vamos medir ele, me traz a régua de misericórdia para medi-lo. Né? Ele pode ser que seja espiritualmente assim, bem baixinho. Mas aquela régua do padrão de misericórdia é bem pequenininho, entendeu? Então a pessoa facilmente passa. Diz, passou. Porque ele sempre mede os outros com régua de misericórdia. Agora aquele que é exigente,
Daí chega diante do Senhor, diz assim, e ele olhou aquele misericórdia, espero que você use aquela reguinha para me medir. Daí chega a vez desse irmão, diz assim, me dá a régua que ele usava para medir os outros. Eu não vou usar a régua de misericórdia, vou usar a régua que ele estava usando. Daí traz uma régua daquele tamanhão assim. Vamos medi-lo. Não passou. Irmão, com que régua naquele dia o Senhor irá medi-lo? Não deve se preocupar com isso? Então, o que a gente tem que preocupar é não ficar julgando. Nós temos que cuidar para não fazer o irmão tropeçar. Isso não quer dizer que a gente não deva aconselhar um irmão ou admoestar um irmão, porque a palavra de Deus fala sobre admoestar, né? Por exemplo, Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Aqueles que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, quer dizer que ele aplica o conhecimento com bondade para admoestar. 2 Timóteo 4,2 diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Não quer dizer que a gente não possa admoestar o irmão, falar para o irmão, irmão, isso não é adequado. Mas você não está julgando nem desprezando, você está se preocupando com ele, cuidando dele com amor. Romanos 14, 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim mesmo a considera, para esse é impura. Significa o quê? Paulo diz, qual era a posição dele? Para mim, não tem nada impuro aqui. Mas cada um tem que ter a sua fé, a sua certeza nesse aspecto. Certo? Versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Nós precisamos então ter cuidado com o amor. Tem irmão que considera certas coisas terríveis. Se você fizer aquilo ao redor dele, do lado dele, vai fazê-lo tropeçar. Você aguenta as diferenças, mas ele não aguenta. Se o irmão que come só legumes, você está lá junto dele para comer, não provoque o irmão, coma legume com ele. Que problema tem? O que você não deve fazer é o seguinte, ele comendo legumes, você manda dizer, eu quero o melhor bife, traga o bife do irmão para quê? Você vai tropeçar, faz o irmão tropeçar. Você vai fazer perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E o versículo 16 diz, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Versão King James atualizada explica melhor. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. É bom para você? Então, faça, mas faça as coisas de uma maneira com amor, para que não faça ninguém tropeçar e depois os outros falem mal de você. Versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Aleluia. Aqui mostra, aqui diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Esse é um dos versículos que mostra que a vida da igreja
é ligado ao reino de Deus. A vida da igreja é o reino. É o lugar onde Cristo deve reinar. Mas aqui mostra que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E num lugar onde a essência, o importante é justiça, paz e alegria, essa questão de comida ainda tem importância? Não tem. Justiça significa você faz o que é apropriado diante de Deus. Você faz isso, você é correto e apropriado para com as pessoas, para com as coisas e para com Deus. E o resultado é o quê? O resultado é paz. Então, se eu ajo com justiça, o fruto é a paz. E eu tenho paz com Deus, com os irmãos, com tudo que está ao meu redor, resultado é que Deus fica alegre, a alegria, e nós também ficamos alegres. Então, nós podemos dizer, eu tenho que cuidar da justiça, principalmente para mim, para que eu tenha paz com os outros e para que Deus fique alegre. E o versículo 18 diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você não quer ser assim? Aquele que deste modo serve a Cristo. Então existe um modo de servir a Cristo segundo a palavra de Deus, segundo o padrão de Deus. E aqui diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Deus olha e diz assim: muito bom. E o versículo 19: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Quando a justiça, a paz e a alegria, há algo que é gerado. E aqui diz: precisamos seguir as coisas da paz e também as da edificação. Isso quer dizer, quando eu faço algo, eu devo me lembrar, se eu fizer, o resultado vai ser paz, vai ser edificação, vai ser, então eu vou fazer. Agora, se você fizer isso, vai terminar a paz e não vai ter edificação. Então, por que você vai fazer? Aqui diz, de uns para com os outros. Quer dizer que nós temos que ver com quem nós estamos nos relacionando. Pode ser que para um irmão, daí você tem que fazer de um jeito, mas para o outro tem que fazer do outro. Tem que saber se esse irmão é forte ou é fraco, o que ele pensa, qual é a situação desse irmão. Isso quer dizer o quê? Eu não faço, eu sou assim desse jeito, eu não me importo com os outros. Você é um membro do corpo de Cristo. E nós devemos cuidar uns dos outros. Se cada um de nós tivesse tal atitude, eu nasci assim, se você gosta de mim, gosta, se não gostar, não gosta. Como é que seria a vida da igreja, irmãos? Versículo 20 diz: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalos. Não destrua o que o Senhor trabalhou nesse irmão. Você sabe, isso aqui é uma grande advertência para nós. O Senhor foi cuidando, foi trabalhando, esse irmão foi crescendo, e eu, com uma atitude minha, faço esse irmão tropeçar. E eu destruí a obra de Deus. Por causa de quê? De comida. E aqui diz, todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo, isto é, fazer os outros tropeçarem.
21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Cuide de seu irmão. Não faça nada para que ele tropece, para que ele se enfraqueça, ou para que ele se ofenda. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar irmãos fracos governarem a igreja, entende? Esse cuidado, nós temos que deixar sempre Deus governar, mas nós temos esse cuidado para que não aconteça isso. Versículo 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você crê que é assim? Isso é entre você e Deus. Mas não faça com que o que você acha que é certo acabe levando condenação para você. Precisamos experimentar esse tipo de bem-aventurança significa ser feliz. A felicidade de que quando eu faço alguma coisa, eu me preocupo com o irmão, daí ele não tropeça. Porque tem coisas que Deus vai pedir para você. Com esse irmão, você deixe isso de lado. Não, eu vou falar isso aí. Não fale. Entendeu? Versículo 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aqui é um princípio muito importante. Se tem dúvida, não faça. Faça somente se tiver fé. Se tiver fé, porque ele sabe, Deus falou para você, pode fazer. Principalmente nessa questão do relacionamento. Vamos entrar em Romanos 15, rapidinho, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aqui diz de uma maneira muito clara, eu não devo agradar a mim mesmo. Eu tenho que me preocupar com o irmão. Isso aqui é uma palavra para aqueles que são fortes. Então, digamos, tem um problema entre dois irmãos. Quem é que deve buscar a solução do problema? É aquele que é forte. Entendeu? Ok, um problema persiste. Um dia é levado diante do tribunal de Deus. Qual o critério que Deus vai usar? Ele vai exigir daquele que é forte. Porque aqui a palavra já disse, você tem que resolver o problema. O problema é que quem se acha forte se acha mais certo. Diz, mas eu que estou certo. Não é uma questão que tem que estar certo ou está errado. O problema é que alguém vai morrer. Alguém vai tropeçar. Olha só, 15:2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Aqui nos mostra também um critério espiritual. Você tem que agradar ao próximo somente se for bom para edificação. Se não for bom para edificação, então não faça. Tem que ter meta. Versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então o Senhor, aqui a palavra de Deus nos diz, siga o exemplo do Senhor. Ele estava 100% certo em tudo, mas ele não agradou a si mesmo. Ele fez a vontade de Deus para a nossa redenção. Ele sofreu por nossa causa. É justo? Não é. Mas trouxe salvação para nós. Muitas vezes vemos assim, irmão, dá esse passo. Mas isso não é justo. Se fosse olhar desse modo, o Senhor Jesus não poderia morrer por nós, né? Porque não era justo ele morrer por nós. Não fomos nós que pecamos. Por isso que o versículo 4 de Romanos 15 diz,
Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Louvado seja Deus. Essa parte de Romanos, né, foi escrito para nós. Você diz, mas é difícil, eu vou precisar de muita paciência e consolação. A Escritura vai dar essa paciência e consolação. Deus é bom demais, né? E aí nós vamos ter esperança, aleluia. Nós vamos caminhar juntos para o reino. Versículo 5, Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E quando essa paciência, por causa desse relacionamento, por causa desse amor, essa paciência, a consolação, vai fazer com que a gente, cada vez mais, nós tenhamos o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Cristo está sendo acrescentado em nós, em cada uma dessas experiências. E versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo é glorificar a Deus. A uma só voz. Imagina, eu e esse irmão, nós vemos as coisas de maneira diferente, mas nós podemos, concordemente, com um só coração e a uma só voz, glorificar ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Por isso, concluindo, versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, como que devemos acolher uns aos outros? Como Cristo nos acolheu. Quando Cristo nos acolheu, o que Ele acolheu? A gente diz, Cristo, você realmente já sabe e tem visão. Você acolheu um cara tremendo como eu. É isso aí? Um cara perfeito, um cara tão maravilhoso. Puxa, Cristo, você realmente tem visão, viu? É assim? Nosso sentimento é, Senhor, você acolheu um miserável pecador que merecia ir por lago de fogo. Você me acolheu. Então, como que devemos olhar para o irmão? Como Cristo vê. Acolher? Amém? Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e seja glorificado no nosso meio, por meio de cada um de nós. Amém.